prazer estar aqui. Muito bom estar com o pastor Ronaldo. Eu sempre sou muito edificado quando estou próximo dele, né? Houve um momento na minha vida de dificuldade que eu cortei 1.500 quilômetros de carro dirigindo para vir passar uns dias com ele, né? E foi muito bom para mim. É muito bom. A Bíblia fala que assim como o ferro com o ferro se afia, assim um homem é seu amigo, né? Então, quando a gente tem gente melhor do que nós, é muito bom andar junto. Amém? O nosso caráter é lapidado, é moldado, aprendemos. Amém, amados? Vamos, nessa noite, curvar a cabeça. E onde você está? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Como é bom podermos estar aqui com a Tua igreja, podermos ouvir louvores, entoar louvores ao Teu nome, ouvir palavras edificantes, estar junto de pessoas que professam a mesma fé, que vivem a mesma esperança, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Fala com a gente, que o Senhor, pela Tua palavra, nos fortaleça, nos renova e nos dê direção. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2. O pastor Ronaldo me disse que eu tenho até meio-dia. Eu falei, não posso ir até uma. Brincadeira, gente. Livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo... Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Tenha paciência comigo que eu estou meio atordoado ainda. Quando a pancada é muito forte, a gente fica meio... né? Mas Deus é bom. E Ele não me falou também que hoje era um culto de ceia. Amém? Eu falei, meu Deus, mas está bom, né? Deus é bom. Apocalipse 3,14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, é difícil compreender uma igreja viver num estado morno, sem nenhuma proposta de melhoramento, de mudança. Uma igreja continuando a andar sem nenhuma proposta de melhoras. Igreja é um lugar de tratamento. Aqui nós somos moldados, tratados, trabalhados. De sorte que aqueles que não têm o hábito de congregar, amém? Tem uma grande probabilidade de ser um crente doente, sem nenhuma proporção de vitórias espirituais. A cidade de Laodiceia era uma cidade
de muita fartura, uma cidade rica. Com certeza, nessa igreja também não havia pessoas necessitadas. O evangelho da prosperidade não funcionaria muito bem nela. Era uma igreja que era experimentada do bom e do melhor. A cidade de Laodiceia era uma das principais entre 25 de toda a região. Uma grande escola de medicina, né? Uma cidade considerada a cidade dos banqueiros. E a igreja não era diferente. Era uma igreja que estava indo muito bem, obrigado, na área financeira, na área pessoal, mas espiritualmente falando, a igreja estava indo de mal a pior. Eu fico imaginando qual era o problema dessa igreja, o que faltava nessa igreja. Porque o normal, quando nós chegamos na casa do Senhor, é haver um melhoramento a cada dia. E eu acredito que a proposta de Deus é que nós venhamos melhorar a cada dia. A Bíblia fala que o justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quantos tem melhorado aqui no decorrer dos anos? Quantos tem melhorado? Não é bom a gente analisar, fazer um retrocesso da nossa vida, falar, poxa, eu entrei aqui com tantos maus costumes, eu entrei aqui dominado pela razão, pelo orgulho, pela soberba, mas hoje, graças a Deus, eu estou melhor, porque eu estou sendo lapidado pelo trabalhar do Espírito por meio da palavra. E eu, analisando a alma dessa igreja, não tenho dúvida que uma das coisas mais importantes, é o que nós vamos falar hoje aqui, que faltava nessa igreja, era uma palavra chamada confronto. Não havia confronto nessa igreja, ou essa igreja estava totalmente fechada para o confronto. E quando nós estamos fechados para o confronto, quando nós não nos permitimos sermos confrontados, nós estamos destinados ao fracasso espiritual. Sabe aquela pessoa intocável? Não toca em mim? Não tenta me moldar? Não tenta me mudar? Não vai funcionar, não vai dar certo? Sabe aquele crente Gabriela? Eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Ninguém me muda, meu irmão. Então, não há dúvida que o problema central da igreja de Laodiceia era a falta de confronto. Não havia proposta para a mudança. Alguns estudiosos têm dito que a era de Laodiceia começou logo no início do século XX e tem se fortalecido muito no século XXI. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que cada vez mais se fecham para confrontos. Não é à toa que nós estamos vendo uma rotatividade de crentes que não param em igreja, que não são fiéis à sua congregação. Elas andam de encanto em canto, de lugar em lugar, fugindo de exatamente aquilo que pode mudar e melhorar as suas vidas, que é o confronto. Se fecharam. Os nossos governantes, usados pelo diabo, também têm trabalhado para que os nossos filhos também cresçam sem confrontos. Por isso que é preciso que nós venhamos orar, mas orar muito pelas próximas gerações. Eu cheguei aqui e não perdi a linha, porque eu fui muito confrontado na minha infância. Aquilo que os nossos governantes tentam colocar, que até é crime você disciplinar um filho, né? Colocá-lo de castigo, ou dar umas palmadas, não é para matar não, eu nunca morri. Eu apanhava de cinto. Amém? E quando meu pai falava, você vai apanhar, eu já chorava antes, porque o trem era doído demais. Mas isso não me causou nenhum trauma. Tem alguém que apanhou na infância aqui? Precisou passar por um psicólogo, por um tratamento? Essa ideia, né?
Então nós somos confrontados e por isso somos melhorados e temos uma direção. Fomos criados com limites. Um dia uma mãe chegou para mim com um menino de 6 anos de idade e falou: bispo, eu quero que o senhor ore por esse menino, porque é difícil. E ela foi contando o que o menino fala dentro de casa, e o que ele faz, o que ele... Eu falei: não, ele não precisa de oração, não, eu vou orar pela senhora. Ele está indo tudo bem. O que ele precisa é outra coisa que eu vou lhe ensinar daqui a pouco. Agora, quem precisa de oração e de uma direção é a senhora. Deixar um trenzinho desse dominar toda a família, botar a mão na cara de pai, de mãe, mandar o irmão mais velho colocar no lugar. O irmão mais velho tem medo dele, bispo. Eu falei: me deixa ele uma semana comigo, eu conserto ele. Ele vai chegar em casa dando bênção até para o irmão mais velho. Uma geração que não permite ser confrontada. Tenho olhado para o Felipe. O Felipe é um exemplo de menino. Os filhos do pastor Ronaldo é bênção. Mas eu acho que o Gustavo vai ser melhor. Vou explicar por quê. O Felipe foi confrontado pela Neuma e pelo pastor Ronaldo. O Gustavo é confrontado pela Neuma, pastor Ronaldo e pelo Felipe. Ontem eu estava observando e o Felipe: não é assim que faz, rapaz, você tem que fazer isso. E ele, Então esse menino vai ser melhor, viu, Felipe? Vai ser melhor. Além dos pais, ainda tem. Por isso que o pastor Matusalém é o mais novo, né, pastor? É o caçula. Aí, eu tive uma conversa com o pastor Matusalém ontem, muito boa. Percebi que ele é um homem de Deus e teve o filho mais moço sempre é melhor, porque é confrontado por todo mundo. Eu também sou o 15º filho. Décimo quinto filho. Imagina aí. Hoje, quando alguém bota o dedo na minha cara, não faz diferença. Amém? Inclusive a pessoa que ela não tem alguém que coloca o dedo na cara dela para dizer que ela está errada, ela provavelmente vai ter uma vida de dores e fracasso. E você não se permite isso. E quando a carta vem a essa igreja, a carta vem como confronto. Jesus fala: vocês estão dizendo que é rica, abastada, não precisa de coisa alguma, mas eu digo que vocês é pobre, miserável, cego e nu. Quem está preparado para ouvir isso, amado? Como é que uma pessoa está bem, ela está ali no topo, achando que ela é o tal, e não precisa de nada, mas o Senhor vem e diz: tu és pobre, tu és miserável, cega e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Essa igreja foi confrontar talvez aquilo que quem estava na responsabilidade da direção como profeta não estava fazendo. E o maior problema dessa igreja, eu acredito que era uma pecinha que ficava atrás do púlpito. Sabe aquela pecinha que fica atrás do púlpito? Negócio hoje de alta ajuda, Deus é contigo, vai dar certo. Isso é uma benção, meu irmão. Sabe? Esse tapinha nas costas, essa palavra de consolo. E muitas vezes dá alívio até quem está errado. Igreja é um lugar que você vem dar risada, você vem e chora, você vem e sai glorificando a Deus. Obrigado pelo pastor que eu tenho. Mas é também um lugar onde você sai e fala: meu Deus, mata meu pastor. Não volto aqui mais nunca, nunca mais eu venho aqui. Como é que esse cara fala isso? Estou chateado, estou revoltado, estou... Igreja é isso.
Igreja é um lugar de tratamento. Amém, gente? E é preciso que nós venhamos estarmos abertos para mudança, para recebermos confrontos, porque é o confronto que vai nos dar direção. Eu tenho conversado com os pastores e é algo que todos confirmam, nós estamos vivendo uma era difícil de pastorear. Estamos vivendo uma era difícil de pastorear. Exatamente porque as pessoas cada vez mais estão se fechando para confrontos. E quem não se deixa ser confrontado está destinado ao fracasso. Como é que é você, hein? Como é que você recebe a palavra que vem para te jogar no chão, para fazer você rever os seus conceitos, fazer você repensar, olhar no espelho? Como que é? O confronto, ele é algo tremendo, porque ele melhora a tua vida ou desvirtua totalmente. Tem uns que, em vez de mudar, mudam. Amém? É confronto. Lembra de Caim? Ficou revoltado, tal, cheio de razão. Deus recebeu a oferta de Abel e a minha não. Aí Deus chama ele: por que tu está irado, rapaz? Por que tu anda cabisbaixo? Sabe qual é o teu problema, meu irmão? O teu problema é o teu procedimento. Não está relacionado simplesmente à oferta. É o teu procedimento que está errado. Agora, se tu mudar esse teu procedimento, tu vai ser aceito também. Aí o cara prefere matar o irmão a paulada do que mudar de vida. Tem essas loucuras muitas vezes na cabeça daqueles que se fecham para o confronto. Já notaram isso? Saul, em vez de mudar de vida, entender que ele estava errado, ele procura uma cartomante. Porque não estão abertos para mudança. Não querem mudar. Caim mata o irmão, mas não muda. Saul continua errado a vida inteira, não muda. E quando precisa ouvir a voz de Deus, não muda para ser ouvido, mas procura uma necromante. Quem não se abre para confronto, está destinado ao fracasso. Quem não tem alguém que coloca o dedo na sua cara, muitas vezes, para dizer que você está errado e que precisa voltar para o eixo, está destinado ao fracasso. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. Eu estou ousado pregar uma palavra dessa aqui, né? Eu acho que eu não prego aqui mais nunca, mas não estou nem aí. Amém? Eu estou pregando para mim também. Eu preciso de confronto. Esse dia eu estava com uma decisão, sabe? Eu fico preocupado porque a gente vê algumas lideranças falando tanta besteira, né? Em redes sociais e dando opiniões que... Eu falo, meu Deus, não tem ninguém para chamá-lo, ligar para ele e falar: rapaz, não faça isso, moço. Você é um formador de opinião, é uma benção, mas se coloca na linha. Talvez o medo por ser uma autoridade, por ser um nome forte no país, né? Mas é preciso, amado. Esse dia, uma das minhas lideradas, a pastora Sandra, entrou no meu escritório e parou na minha frente, ficou alguns segundos sem palavra. Falei: o que foi, pastor? Eu quero que o senhor me perdoe, bispo, mas o senhor está errado. Aí eu fechei a Bíblia, orei para ela. Ela: me perdoa, mas o senhor está errado. Olha como que é a situação, é assim, 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 assado. Eu falei: amém, pastor. Graças a Deus por isso. A gente precisa de pessoas assim, que nos reorienta, que nos mostra aquilo que muitas vezes o nosso orgulho não nos deixa ver. Amém? E mudei todo aquele propósito, falei, estava agindo errado.
Estava dominado pela razão. Amém? Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? Provérbio capítulo 13, versículo 18. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Pobreza, olha como é o fracasso de quem se fecha para confronto. Amém? E tem gente que é difícil ser trabalhado. Tem gente que está dentro de uma armadura que ninguém é intocável. Quando anda dá para ver até os barulhos das armaduras, dos ferros. Não chega lá, não tem como chegar lá. Ninguém consegue tocar a alma, tocar a razão. Isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim. Nós estamos vendo um grupo aí do desigrejados, exatamente por isso. Dissolvendo o ministério pastoral, né? Criando uma doutrina anti-pastor, anti-liderança, porque são um bando de gente dirigido, dominado pela razão. Onde em Efésios fala que Deus levantou o ministério para... Oi? Para edificação. E para trabalhar com a igreja. Moldar. Nós somos usados para isso. Amém, gente? A palavra vem para nos usar, para nos moldar, até que chegamos à estatura de Cristo. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina. Olha como é interessante isso. Aí os camaradas, né, se divorciam da igreja, entram em grupo de WhatsApp, de redes sociais, e arrebanham a multidão com ele de desengrejado. Levanta o Caio Fábio como líder, Supremo Papa Caio Fábio. Amém? E entra num processo de decadência espiritual. Porque se fecharam para confronto. Eu fico preocupado quando tem alguém que fala, bicho, tome cuidado de falar com aquela pessoa, porque ela não... Acho que nós que somos de Deus, quem é de Deus aí? Quem é cheio do Espírito Santo aí? Nós temos que ser fácil de manuseio. Sabe aquele equipamento que você compra que está escrito assim, fácil de manusear? É bom, não é? Você não precisa ler nada, você não precisa entrar num tutorial. Amém? Fácil manuseio. Nós precisamos ser de fácil manuseio, gente. Fácil. Joga para lá, traz para cá. Amém? Isso que Deus quer de nós. Pô, Abraão com 90 anos, Deus muda o nome dele. Você tem contato com pessoas de 70, de 80, 90 anos, não são velhos. Pessoa de 80 anos está novinha. Mas uma pessoa que chega aos 80, 90 anos, ela tem as suas opiniões formadas, né? Ela tem a sua vida. Ninguém muda nada de lugar, ninguém, não, minhas coisas é assim, eu gosto disso assim. Você tem que entender. É ou não é? Mas pai, pelo amor de Deus, pai, dá um jeito aí para melhorar aí, porque... Não, mas eu... Não tem... Abraão com 90 anos, Deus fala, sabe de uma coisa, nego? Você não vai ser chamado mais Abraão. É uma mudança de tudo. Mudar de nome é um negócio que mexe com toda a estrutura da sua vida. Mas você vai ser chamado de Abraão. O cara era fácil de manuseio. Não tinha dificuldade de trabalhar com ele. Deus espera isso de nós. Deus espera que nós estejamos abertos para confrontos. Para recebermos dedo na cara. Palavras que não vão nos machucar, mas vão nos direcionar. Pobreza e afronta sobrevêm aos que rejeitam a instrução. Mas os que guardam a repreensão será honrado.
Inclusive, uma das coisas que Paulo requer da vida do diácono é que ele seja irrepreensível. Quando nós queremos formar alguém para trabalhar, e a obra de Deus é um assunto eterno. A gente quer ver pessoas realmente de fácil manuseio, gente que aberta para ser trabalhada, para ser moldada, para ser direcionada. Senão não dá para andar junto. Amém, gente? Tenho certeza que os pastores aqui trabalham nisso. É ou não é? Tem hora que eu faço umas pegadinhas lá na Bahia, lá com os obreiros, só para ver o que está lá dentro. Porque o estereótipo não diz nada. Então a gente vai lá, dá uma apertada aqui. Eu quero Deus aí. A pessoa é de Deus, né? Coloca ela, mas eu quero saber quem é ela realmente. Aí vem um confronto. Amém? Quem é que está do nosso lado? Quem é a pessoa que está do nosso lado? Qual é o comportamento dela diante de confrontos? Amém, gente? Para que venhamos ter mais alívio de sabermos quem é que está do nosso lado. E o confronto, ele revela quem somos. O confronto revela quem somos. A história que eu tenho de Laodiceia é que logo depois de muitos anos, ela foi totalmente destruída. Isso provando que não houve espaço, amém, gente, para um tratamento de Deus para essa igreja que era a resposta daquela cidade. Deus espera que nós venhamos ser um canal de bênção e a resposta para moldar e melhorar a nossa terra, nossa cidade. Como a igreja não melhorou, a cidade também não, e ela veio a ser destruída totalmente. O confronto revela quem somos. E o problema da nossa geração é que não se pode confrontar, gente. Nossos jovens estão assim. As pessoas em geral estão assim. Uma dificuldade. E é o que a Bíblia diz dos últimos tempos. A Bíblia nos alerta já que os últimos tempos seriam marcados por pessoas assim. Por isso que estamos tendo dificuldade. Cada vez que aproxima a vinda de Jesus, nós estamos tendo dificuldade. Mas os fiéis se revelam. Amém? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, abre aí, 2 Timóteo, capítulo 4. Quem tem Bíblia aí, compartilhe com quem não tem. E quem não tem, amanhã, segunda-feira, compre uma. Amém, amado? E chegou um rapaz na igreja, começou a vir, aquela coisa toda, se libertou dos vícios. Aí ele terminou o culto, ele me procurou e falou: bispo, eu não poderia me dar uma Bíblia? Falei: rapaz, toma vergonha na sua cara, meu irmão. Você gastou dinheiro adoidado com droga, com cigarro, com bebida. E está com dificuldade de investir um dinheiro numa Bíblia. Compre-a. Compre ela. É o maior investimento que você vai fazer daqui para frente. Amém? Vamos mudar isso aí. Ele ficou espantado. Eu falei: é isso mesmo. Eu posso dar uma Bíblia para quem não tem condição nenhuma. Mas vai lá, rapaz. Invista seu dinheiro agora naquilo que é vida. Amém? Tem gente que tem essas ideias meia louca, né? Ah, meu irmão, não funciona não. Vai lá no Luiz, lá, amanhã, quem não tem Bíblia. Livraria Ebenezer ou Ebenezer. Luiz já está aí desde 1915 vendendo, né? Nossa geração é do começo dos anos 90. Uma coisa tremenda, né? Muito bom ver o Luiz hoje aqui, grande amigo aí. É isso que eu ia falar aqui. Eu fui impactado num lugar, gente,
de pecado. Eu saí daquele lugar, Deus sabe o que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está aqui. Amém? Eu saí daquele lugar em pranto. Deus me impactou, eu tive um sonho, eu acordei meio atordoado, eu estava desviado da igreja. Eu falei, nunca mais eu vou voltar para essa vida. Saí daquele lugar e fui diretamente para Ebenezer. Fui lá, comprei uma Bíblia e um LP. Sabe? Antigamente nem se falava. Comprei um disco. Acho que era um disco de Jorge Araújo. Lembra até hoje. Amém? Eu era desviado da Assembleia de Deus. Amém, gente? Não podia comprar né? De Barneia. Cheguei lá, eu comprei um Jorge Araújo. E foi bênção na minha vida. Então, o Luiz tem trazido um legado de bênção nessa cidade aí, há muitos anos. Então, vai lá amanhã, adquira a sua Bíblia lá. Então, o tempo é esse, de dificuldade, de confrontos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo escreve a Timóteo, diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha o 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Olha o 3, pois haverá tempo, é o nosso tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então Paulo está falando, olha, não tenha medo, não, prega, meu irmão. Exorta, repreende, não tenha nada preso com ninguém. Fale a verdade, doa quem doer. Porque haverá tempo em que as pessoas não vão mais suportar a verdade, mas elas vão se cercar de mestres que falam o que elas querem ouvir. É a nossa geração. Amém, gente? Tem um bando de gente aí, né, sendo contaminada por gente que fala aquilo que agrada. Amém? Se fecharam. Porque o Evangelho pede tudo. Diga para essa pessoa, o Evangelho pede tudo. O Evangelho não deixa nada. O Evangelho nos confronta. Amém, gente? Jesus falou, quando o Espírito da verdade vier, vos convencerá do amor de Deus. Que Deus é bom, é isso? Não. Vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Faz você enxergar que precisa de arrependimento e de perdão, que é um pecador, que está na condição de pecador. Convence você. Quando aqueles homens viram Pedro pegar, ficaram admirados. O que faremos, irmão? Arrependei-vos. E isso para judeu era uma coisa como um tapa na cara. Arrepender de quê, meu irmão? Nós somos filhos de Abraão. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado. Confronto. Para mudar de vida. Amém? A igreja vem em Cristo, ela é bênção. Amém? Uma igreja alinhada teologicamente, uma igreja compromissada com a verdade. Amém? Louva a Deus por essa igreja. Amém, gente? Uma igreja de uma palavra expositiva sempre. Amém? Por isso que o povo dessa igreja é um povo de boa fama.
Amém? É muito importante ser isso. Então Paulo fala do nosso tempo, do problema central da nossa geração, a falta de confronto. Ainda Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1: sabei, pois isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Olha que era difícil de pastorear. E como a palavra nos leva a estarmos abertos para isso. O confronto nos leva a melhorar. Nós somos melhorados pelo confronto. Onde estamos realmente sensíveis a isso. Provérbio capítulo 9, eu gosto muito de abrir a Bíblia. Amém? Provérbios capítulo 9, versículo 9, diz assim, ó: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Amém, amado? Quando eu falei que quem não tem ninguém que bota a mão na cara para o repreender, é uma pessoa destinada ao fracasso, e é verdade. Porque qualquer um de nós podemos ficar doido em algum momento da nossa vida, movido pela circunstância, por uma situação que estamos vivendo. Nós podemos ser influenciados a tomar atitudes erradas, a ficar meio doido. Não é? Diz que de perto ninguém é certo, né? Amém? Então tem momento que a gente pode perder a noção. Por isso que precisamos de alguém que fala: rapaz, você está errado. Você precisa melhorar, não é por aí, é por aqui, ó. Por isso você tem que usar o que você tem, usar os seus profetas. Tem gente que só nos procura, pastor Ronaldo, para nos informar um fato. Eles não nos procuram buscando um aconselhamento. Tem muita gente na igreja assim. Aí quebra a cara, está tudo errado, vem nos informar: olha, bicho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e estou numa situação. Aí agora a gente vai ter que orar, de buscar atrás, de correr, de pedir uma provisão de Deus, porque a pessoa ela não tem humildade para, antes de fazer, buscar uma orientação de alguém que pode ajudar. O seu pastor. A Bíblia fala: está alguém entre vós doente? É para você botar o óleo na cabeça, orar e falar: eu repreendo. Não, chame os pastores da igreja. É usar o que você tem. Amém? Vai namorar? E chegou uma menina na igreja e falou: bispo, e um rapaz do lado: apresento-vos aqui o meu digníssimo namorado. Falei: olha, bem, legal, mas eu não vejo ele aqui. Não, ele não é da igreja ainda. Veja bem. Ah, mas ele está vindo, tá. Tudo bom? Qual é o teu nome? Ele falou: meu nome é Aureliano. Falei: prazer, nós somos Xará. Então tem gente, amado, que não procura uma orientação. Ela não tem humildade para isso. Um rapaz procurou: bispo, eu estou com uma ideia aí de vender minha casa, eu tenho algumas propriedades, de comprar uma fazenda. Eu falei: você é louco? Você é doido? Perdeu a noção? Fumou maconha estragada? Você está com várias casas alugadas. O futuro dos teus filhos, você quer vender tudo, investir numa fazenda que você não sabe nem de onde vem, nem onde vai. Fazenda dá certo quando passa de pai para filho, de filho para pai. Do avô, foi do meu avô, foi do meu pai, agora é minha. Você já tem todo aquele... Amém? Para com isso. Eu já estava, essa semana eu já ia... Falei: pode parar. E o cara está lá, isso já faz uns 3 anos, graças a Deus.
Ele buscou orientação. Amém, gente? Buscou uma orientação e recebeu o confronto. Então tem hora que nós podemos ficar meio doido pela circunstância, pela situação. E é preciso que você seja orientado. E esteja aberto para receber o confronto. Lembra da mulher de Jó? A mulher ficou doida, velho. Quando o Satanás veio trazer uma proposta para Deus, ele falou assim: rapaz, Jó é de fácil manuseio. Vai lá, pode tocar em tudo que ele tem. Só não mata ele, mas toca, porque eu sei que ali veio da guerra. Jó perdeu tudo. A Bíblia não fala em que tempo, mas claro que houve um tempo de perdas. Os 10 filhos morreram num dia só, a casa desabou, morreu todo mundo. Problemas, catástrofes naturais mataram o seu rebanho. E ele ficou pobre. E ainda cometido de uma enfermidade. Mas não perdeu o equilíbrio. Não permitiu sair palavra da sua boca que ferisse a grandeza de Deus, a santidade de Deus. Mas a mulher dele fica doida. Chega para ele e fala: Jó, eu tenho um conselho para te dar. Fala aí. Amaldiçoa o teu Deus e morre em paz. Olha que loucura. Aí Jó ainda sentado num monte de cinza, coitado, doente, ainda tem força para levantar o dedo. Louca! Tu é doida, mulher? Olha que coisa linda, não é? Você é doida, mulher? Está falando que nem doida, é? Nós recebemos tudo de Deus e agora, porque estamos nessa situação, vamos parar de glorificá-lo? E a Bíblia fala: em tudo isso, Jó não pecou com palavras. E nós vemos que a mulher dele foi reorientada, entrou no eixo. Porque mesmo debilitado, o sacerdote da casa ainda tinha palavra de confronto e não se deixava ser dirigido pela circunstância. E aquela mulher, dali para frente, nós vemos, a Bíblia silencia a respeito dela. Ela se colocou no eixo porque o confronto foi grande. Quem já foi chamado de louca aqui? Hã? É doido, rapaz. Tá maluco? Perdeu a noção? E lá na frente, quando Deus restaura a sorte de Jó, a Bíblia fala dessa mulher que permaneceu com ele o tempo inteiro. Ainda lhe deu filhos e filhas. A Bíblia fala as filhas, as mulheres mais lindas daquela região. A mulher recebeu o confronto. Foi levada ao arrependimento e rever os seus conceitos. Nós precisamos disso, amado. Nós precisamos estarmos abertos para isso. Eu quero orar por você.